Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a deputada estadual pelo MDB, a deputada Simone Pereira, que hoje foi efetivada, como titular da cadeira na Assembleia Legislativa e vai conversar conosco a partir de agora. Quem vai acompanhar também e participar dessa entrevista é o nosso amigo Alessio Rodrigues, que é comentarista de política do Grupo Meio de Comunicação. Deputada, feliz ano novo para a senhora, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Como é que foi o sentimento hoje de assumir de forma definitiva a cadeira como deputada e representante do povo na Assembleia? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Essa é a primeira entrevista que eu dou como deputada titular, então, muito obrigada. E, assim, a gente tem o coração cheio de gratidão. Gratidão ter possibilitado a gente ter esse mandato para usar em favor do povo do Piauí. Eu me sinto extremamente honrada e muitas pessoas perguntaram, deputada, o que é que muda? O que é que muda é apenas o fato de que eu, sendo deputada titular, eu tenho a garantia de que não sairei da cadeira se essa não for a minha vontade. E isso faz com que a gente pense em alguns projetos a médio e a longo prazo, coisas que às vezes eu tinha medo pelo fato de eu não saber até que dia eu estaria na cadeira, Então, mas sempre busquei exercer o meu mandato com muita responsabilidade, buscando sempre pautar todas as causas na minha bandeira, que é a proteção social e a garantia do direito. Não tem como eu deixar de legislar com a visão que eu tenho de assistente social, que é a minha profissão. Então, eu acho que não muda muita coisa. O que muda é exatamente essa perspectiva de poder pensar em projetos que possam ser executados a médio e a longo prazo. Deputada, a senhora ocupa a vaga, ou já ocupou, na verdade, a vaga deixada pelo prefeito, agora já empossado da cidade de Picos, doutor Pablo Santos. A senhora hoje está no MDB, mas é uma forte liderança do PSD, naquela conjuntura que foi feita ali, naquela articulação. Como é que está o partido? Quais são as principais pautas que estão sendo elaboradas para dar seguimento a ao seu mandato como deputada e também o futuro, já chegando próximo de 2026, que são as eleições estaduais? Bom, na verdade, acho que todo o Piauí tem conhecimento da minha ligação muito forte com o grupo político que é capitaneado pelo deputado Júlio César. Eu já estou nessa caminhada há 32 anos ao lado dele e ele sempre foi a minha inspiração em tudo que eu pude desempenhar na minha vida pública, seja como gestora e agora na oportunidade de estar legislando. Então, a minha posição é muito clara. Eu estou no MDB por conta da fusão cruzada e algumas pessoas perguntam, você permanece? Essa decisão, ela compete ao deputado Júlio César e ao senador Marcelo Castro, que presidem respectivamente o MDB e o PSD. Agora, seja qual for a decisão que for tomada, eu seguiria a orientação do meu grupo político. O que o meu grupo político decidir, deputado Júlio César, deputado Georgiano, será o caminho que eu vou tomar. O Alessio está aqui com a gente também. Alessio, tem algum questionamento para a deputada Simone? Antes de entrar nessa área mais político-partidária para 2026, a senhora iniciou falando sobre projetos, um certo receio que tinha de fazer algo a longo prazo, com medo ali de sair do mandato a qualquer momento. Agora não, como objetivo a senhora está mudar. Eu fiquei curioso para saber quais seriam esses projetos, ou a senhora já viu em mente para dar início, sabendo que vai finalizar o mandato em 2026? Bom, a gente tem trabalhado, e eu inclusive coloquei como uma proposta na Assembleia Legislativa, a jornada de trabalho do assistente social, que hoje é de 30 horas e existem alguns órgãos que ainda praticam as 40 horas. Então, a gente colocou isso em pauta na Assembleia, foi para o governador para ser sancionado e a gente ainda vai ter uma discussão sobre essa questão. Então, o que a gente quer é trabalhar em favor dessas 30 horas para a categoria dos assistentes sociais. A gente também tem uma discussão hoje muito forte com relação a uma proposta de projeto de lei que é com relação à assinatura física das pessoas idosas na hora de contrair
um empréstimo, né, ou qualquer tipo de transação bancária. Isso também carece muito de discussão, porque quando a gente fez a elaboração desse projeto, né, a gente discutiu muito com a Defensoria Pública, a gente discutiu com o Ministério Público através do PROCON, a gente discutiu com a sociedade civil através do Conselho do Direito da Pessoa Idosa, a gente pegou as informações da Secretaria de Segurança através da Delegacia do Idoso. Então a gente fez uma proposta muito respaldada no que de fato acontece, no fato de a gente saber que os nossos idosos, eles são, se não analfabetos digitais, né, mas são emergentes digitais, eles têm muita dificuldade e eles são facilmente enganados. Então, se o entendimento é de que a assinatura física talvez seja um retrocesso dentro dessa perspectiva de avanços tecnológicos, que a gente possa ter como sugestão e discussão, seja através de uma audiência pública, onde a gente envolva toda a rede de proteção e de garantia de direito da pessoa idosa, para que a gente tenha uma solução para esse processo onde tantos idosos são lesados, né? Então isso também carece de discussão, é uma coisa que eu preciso de tempo para discutir com a sociedade civil e com as instituições que têm qualquer envolvimento dentro desse fluxo de proteção da pessoa idosa, né? A gente também, eu fiz uma audiência pública, mas que a gente precisa ainda aprofundar essa discussão com relação à eficácia das medidas protetivas. A gente precisa entender o que é que está acontecendo, que tantas mulheres estão sendo assassinadas, mesmo com toda uma rede de proteção e de garantia de direito. A gente tem hoje até, inclusive, um ministério, né, que trata apenas da política de proteção e garantia de direito da mulher. Então, o que é que está acontecendo, que tem sido crescente o feminicídio, a violência doméstica? Aonde é que está a falha? Está faltando diálogo entre a rede? Está faltando com que a população conheça que essa rede existe, como ela tem acesso a essa rede? Então, são discussões que requer que a gente tenha tempo para discutir, que a gente envolva a sociedade civil e as instituições também, né? Então, são mais ou menos pautas como essa que demandam tempo e que agora eu vou abraçar com mais força, com mais vontade, com mais determinação. Mais tempo agora para trabalhar. Isso. Então, agora também na questão política, a senhora não participou, pelo menos eu não vi, da posse do prefeito eleito de Parnaíba, que inclusive já foi empossado o Novo Francisco, mas o presidente do partido, Júlio César, esteve por lá. Ele não esconde que tem uma ligação muito próxima, tanto com o ex-prefeito Monsanto, como também o prefeito de Teresina, Silvio Mendes. E a senhora iniciou falando que segue a determinação, segue a posição de Júlio César. Com relação a essas lideranças políticas, como é o seu posicionamento? A senhora também é próxima dos dois, e aí eu abro um parêntese para falar sobre uma possibilidade que foi ventilada, inclusive, de uma possível parceria em 2026, com uma tentativa, inclusive, de atrair Júlio César para essa parceria, que seria de Silvio Mendes com Gracinha Monsanto, ele muito próximo dos dois. Eu queria saber se a senhora já ouviu sobre esse rumor e se poderia também participar dessa aliança caso aconteça. Olha, o deputado Júlio César sempre foi um homem de diálogo. Sim. Eu nunca vi o deputado Júlio César dentro de um processo de discussão onde ele tente impor a vontade dele. Nós entendemos, né, todo o nosso grupo político, que está na hora do deputado Júlio César fazer parte de uma chapa majoritária. A história dele justifica tudo isso. O crescimento e o fortalecimento do PSD também justifica tudo isso. Então, o que a gente está tentando é fazer com que se veja a viabilidade real da participação do deputado Júlio César na chapa majoritária. Nós somos da base do governador Rafael Fonteles, nós queremos permanecer nesta base e eu não tenho nenhuma dúvida, até porque já ouvi do próprio governador, né, o desejo que ele tem de ter o deputado Júlio na chapa majoritária. Então, é lógico que se a gente está trabalhando por esse fortalecimento, é diferente de uma candidatura proporcional. Sim. O deputado Júlio, ele pretende ser pré-candidato a senador. Então, ele tem que dialogar com todas as forças políticas. E a gente não tem que estar em busca dos apoios
que a gente já tem. Já tem. A gente tem que estar em busca de conquistar o que não se tem para que se possa somar. Então, o deputado é um homem de diálogo, é um municipalista, ele trabalha em favor dos municípios do Piauí, independente de cor partidária, de quem esteja conduzindo os rumos daqueles municípios. Essa é uma postura dele e que eu sei que o Piauí todo reconhece isso. Então, não vejo o fato dele ir prestigiar, né, como uma situação onde ele esteja barganhando ou mostrando que pode ir para um lado ou para o outro. Nós somos da base do governador Rafael Fonteles, estamos firmemente, né, comprometidos com a reeleição do governador, né, mas nós queremos, sem sombra de dúvida, não escondemos isso de ninguém, a participação, a presença do deputado Júlio César na chapa majoritária como pré-candidato a senador da República. Deputado, agora falando ainda da sua atuação na Assembleia Legislativa, a senhora tem vários projetos e uma atuação forte para a pessoa com obesidade. Inclusive existe um estatuto, a senhora é uma defensora dessa questão social. Agora, efetivada como deputada, com a cadeira, com a caneta na mão, vem mais ações voltadas para esse grupo? O que a senhora pretende fazer? O que acontece? Eu sou obesa, né? Eu sou obesa, eu estou no controle da obesidade, eu consegui eliminar 56 quilos sem a cirurgia de redução de estômago. Eu também sou, mas eu fiz a cirurgia. Eu sou obesa e fiz a cirurgia, mas... Mas assim, a gente que já viveu isso, você já sentiu na pele, a invisibilidade da pessoa com obesidade diante não só das instituições, mas até da própria sociedade. Então, dentro do estatuto, eu busquei fazer uma lei que fosse mais completa e não fragmentada. Então, todos os segmentos de políticas públicas, eles estão contemplados dentro do nosso estatuto. Por exemplo, a gente fala muito sobre a questão de que, ao chegar em uma unidade de saúde, a gente não encontra uma cadeira de roda que tenha a capacidade de receber uma pessoa com obesidade. São as macas, são as batas cirúrgicas, são os aparelhos de aferir pressão. É você não constranger uma pessoa com obesidade que usa o transporte público, né? Dentro do estatuto prevê o direito dessa pessoa a entrar pela porta contrária da catraca. Então, são situações que eu vivi, que constrange e que muitas vezes a gente se sente até humilhado. Então, a gente trabalhou nisso, mas sempre colocando o livre-arbítrio das pessoas. Aquelas pessoas que querem reduzir o peso por uma questão de saúde, sem necessariamente passar por uma bariátrica, o poder público tem a obrigação de oferecer os tratamentos, inclusive o apoio psicológico, que eu mesma conheço muitas mulheres que são obesas e que já tentaram, inclusive, suicídio pela não aceitação ou por conta de um relacionamento que acaba e ela acha que é por conta da condição física dela. Enfim, eu tive a grata surpresa, não era a intenção, mas tive a grata surpresa dessa lei nosso estatuto ser a primeira lei do país voltada para essa temática, né? Essa discussão hoje está sendo feita no Congresso Nacional. Existem coisas que eu, como deputado estadual, não podia legislar. Por exemplo, as pessoas que fazem a bariátrica pelo Sistema Único de Saúde receberem as medicações complementares que elas precisam tomar de suplementação após a cirurgia, acompanhamento psicológico. Então, são coisas que eu não posso legislar, né? Mas que o Congresso Nacional hoje está discutindo essa lei que vão também, né, com certeza, proteger mais as pessoas com obesidade no nosso país, né? Então, assim, eu tenho isso, como uma outra lei minha, que também foi baseada em uma experiência pessoal, que é o direito da criança ou adolescente, quando for se submeter a qualquer procedimento que exijam sedação, ela ter o acompanhamento de uma pessoa, da confiança emocional dela, até ele estar completamente sedado. Eu, como mãe, passei por isso, sei dos traumas que isso ocorreu no meu filho, né, por ele ter sido arrancado dos meus braços antes do momento da sedação. Então, são coisas que a gente tenta colocar para a sociedade, que as nossas dificuldades, né, elas podem servir de orientação e direcionamento para que a gente possa garantir direito para as pessoas do nosso estado e muitas vezes sermos, inclusive, referência para outros estados. Alessio?
Deputada, a gente ouviu muito falar no final do ano passado sobre a substituição da então secretária Regina Souza na SASC. A senhora, como é muito voltada para essa área, sempre o seu nome está ali em volta. O governador já tinha ali falado para algumas pessoas que, se fosse substituir, seria um nome feminino, e aí o seu nome ganhou ainda mais força com isso. Agora, depois de conquistar essa vaga, né, de forma efetiva, essa possibilidade já era zero, agora é abaixo de zero, então, né, deputada? Olha, na verdade, o governador, ele nunca tratou desse assunto comigo em nenhum momento. Nunca foi tratado. Eu acho que quando a secretária Regina anunciou que precisava sair por conta de uma condição de saúde dela, as pessoas, elas automaticamente fizeram essa ligação do meu nome, né? Não só por eu ser assistente social, mas por eu ter sido uma profissional que participou de todo o processo de implantação do Sistema Único da Assistência Social, da Lei Orgânica da Assistência Social, né? Então, assim, eu sempre fui uma assistente social muito, muito atuante, muito voltada para essa área da garantia de direito. Então, surgiu isso, mas, de fato, nunca houve essa conversa com o governador. Se você me perguntasse, Simone, você aceitaria? Seria uma coisa para eu pensar. Por quê? Então não é descartado, né? Se chegar o convite? Não seria, pelo fato de que eu acredito que a minha formação, o conhecimento que eu tenho da política da assistência social, ela ajudaria muito nesse processo. Mas isso não é uma prioridade. A minha prioridade hoje é estar dentro da Assembleia. Dentre as 11 comissões técnicas que existem naquela casa, eu estou em 9, né? Eu presido a Comissão do Direito da Mulher, eu presido a Frente Parlamentar da Primeira Infância, eu faço parte da Rede Nacional de Frentes Parlamentares da Primeira Infância, né, a nível de Brasil. Então, o que eu quero hoje mesmo é legislar em favor do povo, é poder fazer com que as leis que sejam votadas naquela casa, elas de fato, elas impactem na vida das pessoas. E um outro trabalho que a gente precisa fazer urgentemente, que agora é efetivada, eu vou levar isso mais à frente, vou sentar para conversar com o novo presidente, é o fato de que existem muitas leis que foram aprovadas, mas que a população ela não tem o conhecimento. Então não adianta a gente ter leis que sirvam para proteger a nossa sociedade e a gente saber que existe um fluxo para que você tenha o acesso aos programas, aos projetos, e a população não conhecer. É necessário que a população conheça as leis e saibam exatamente como ter acesso a essas leis. Está na hora da Assembleia sair de dentro da casa e ir até a população, mostrar que aquela casa é a casa do povo e que a gente está lá para legislar em favor dessas pessoas. Mostrar o serviço. Mostrar o serviço e fazer com que as pessoas sejam usuários daquilo que é produzido ali. Porque se eu produzo, mas as pessoas elas não usam, por não conhecer e não por sequer saberem direito, né? e sequer saberem como ter acesso. Sim. Né? Então, a rede de proteção à mulher mesmo, quando a gente fala de políticas de proteção à mulher, e você vai conversar com as mulheres sequer não conhecem, elas sabem que a porta de entrada é a delegacia. E depois? Mas e depois? O que ela vai fazer? Para onde ela vai? Qual o apoio que ela tem? Então a gente precisa mostrar para as pessoas, olha, é isso. Existe uma rede que foi desenhada, você precisa saber como você vai ter acesso a essa rede e qual é o fluxo que você vai percorrer até que você tenha, de fato, os seus direitos garantidos. Então a gente vai trabalhar nesse sentido e é uma coisa que eu pretendo fazer. É levar a Assembleia, né, as nossas leis até a população. Pode contar com a gente aqui enquanto meio de comunicação, que nós estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Simone, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigado pela sua participação. Feliz ano novo para a senhora, toda a sua equipe, né, nesse novo desafio que continua agora com um gás a mais, né, porque a gente sabe, a gente cobre a editoria de política, sabe a vida do suplente, o que é que o suplente passa e agora, de forma efetiva, a gente está trazendo e parabenizando a senhora aqui no nosso programa, tá bom? É verdade, eu gostaria de agradecer e só para fechar, dizer que eu creio que Deus faz tudo da forma correta. Eu sou muito grata por eu ter entrado naquela casa como suplente, porque como suplente eu não tinha uma zona de conforto. Eu tive que ir à luta e buscar ocupar um espaço através do trabalho.
Então, por isso, eu me dediquei muito e hoje eu me sinto muito preparada para, como titular, dar continuidade a esse trabalho com mais experiência, com mais conhecimento e, principalmente, com o respeito que eu consegui ganhar dos meus colegas e da sociedade como um todo. Muito obrigada pela oportunidade e eu conto com vocês.